A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os amados. Glorifico a Deus e vamos mais uma vez dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor no tema tabernáculo, ao qual nós estamos estudando. Nesta noite nós iremos fazer menção de uma das peças do tabernáculo muito gloriosa, que é o candelabro de ouro. Amém? Vamos fazer a leitura do texto oficial do estudo, que se encontra em Êxodo 25, verso 8, para que isso esteja bem memorizado em nossas mentes. E diz: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O verso 9. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Este é o texto que nós estamos usando como base desse estudo para enfatizarmos o pedido do nosso Deus em ser construído um tabernáculo e que tudo fosse feito de forma minuciosa, segundo a sua vontade. Como eu falei, nesta noite nós iremos estudar sobre o candelabro de ouro. Esta é uma peça que ficava no lugar santo. Nós falamos sobre o átrio, que é o lugar, a parte de fora da tenda da congregação ou do tabernáculo, onde o sacerdote entrava e passava pelo altar de holocausto e logo em seguida pela bacia de bronze. Após lavar as suas vestes, as suas mãos, seus pés, se purificar, ele entrava no lugar santo. E ao entrar no lugar santo, ele tinha que dar manutenção àquele candelabro para que ele viesse se manter aceso naquele lugar, pois era através do candelabro que trazia a iluminação para aquela parte do tabernáculo chamado lugar santo, pois era um lugar que não tinha janelas, então não tinha luz externas. A luz que tinha ali dentro era a luz interna, a luz que brilhava, que procedia do candelabro. Vamos fazer leitura nesta noite para nós entendermos mais um pouco acerca desta peça. Livro do Êxodo, capítulo de número 25. Vamos fazer leitura do verso 31 e depois os versículos 37 e 38 também. Versículo 31 diz assim: Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Glória a Deus. O verso 37 e 38. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. Então Deus ele pediu para que se fizesse esta peça, o candelabro, de ouro puro. E ele deveria ser colocado no lugar santo para que ele pudesse iluminar. Como nós vimos aqui, ele foi feito algumas hastes e nessas hastes ele tinha lâmpadas. 7 lâmpadas foram colocadas naquele lugar. 3 hastes do lado direito, 3 do lado esquerdo e uma que ficava no centro. E assim ela tinha 7 lâmpadas que clareavam aquele lugar. Quando nós falamos sobre esta peça e dizemos que ela foi confeccionada de ouro puro, ouro batido, isso representa a divindade. O ouro na Bíblia representa a divindade do Senhor. Esta peça estava também apontando para Cristo como sendo o Senhor Supremo, o Deus Todo-Poderoso, e também estava trazendo para nós uma lição muito linda, que Jesus, ele é a luz do mundo. Glória a Deus, que ele traria luz para que aqueles que estivessem em trevas pudessem ver o brilho da sua luz e pudessem correr de encontro a ela para poder obter salvação para as suas vidas. Então é muito glorioso estudarmos
a respeito desta peça e nós vamos estar vendo mais detalhes acerca dela. Poderia falar mais um pouco que o sacerdote ele tinha que entrar 2 vezes por dia, todos os dias, para dar manutenção, para que em momento nenhum aquela lâmpada viesse se apagar, mas ela se mantivesse todo o tempo acesa, para estar brilhando a luz, e quando o sacerdote entrar naquele lugar, ele poder ter percepção das coisas e saber por onde ele estava caminhando e fazer tudo de uma forma clara. Quando nós dizemos isso, nós já entendemos o recado que Deus ele está trazendo para a nossa vida, pois o Senhor, assim como ele representa esta luz em nossas vidas, nós também, como servos de Deus, precisamos ser luz para o mundo. Nós precisamos dar esta manutenção à nossa vida como servos de Deus para que a lâmpada não se apague. Ou seja, Jesus ele nos chamou e nos tornou luz também para nós brilharmos. Mas a parte de dar manutenção é nossa, para que a luz se mantenha acesa e nós possamos fazer as obras, de uma forma clara, para que as pessoas possam contemplar e o nome do Senhor ser glorificado. Vejamos aqui o que a palavra do Senhor nos diz no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 8 e o versículo de número 12. Glória a Deus. João 8:12 nos diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas ou nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus ele afirma que aquele que o seguir de forma nenhuma andará em trevas, mas este terá a luz da vida. Jesus ele proferiu estas palavras após um fato glorioso da Bíblia Sagrada, que foi aquela mulher que foi pega no próprio ato de adultério, cometendo o adultério, e foi trazida perante Jesus, arrastada, para que Jesus pudesse julgar a causa daquela mulher. E Jesus, de uma forma tão sábia, chegou para aqueles homens que estavam com as pedras nas mãos para matar aquela mulher e disse: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens lançaram as suas pedras fora e foram saindo um por um. E aquela mulher que estava sentenciada à morte para ser apedrejada, agora estava ali perante o Senhor e Jesus disse: mulher, ninguém te acusou? E ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: pois eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Então, após isso, Jesus trouxe esta palavra gloriosa, mostrando que mesmo aqueles que estiverem vivendo uma vida em pecado, mas se eles forem ao encontro de Jesus, se eles tiverem um encontro com o Senhor, eles nunca mais andarão em trevas. Por isso ele disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós precisamos ir ao encontro de Jesus para nós termos percepção da sua palavra, da sua vontade e fazer aquilo que apraz ao coração do nosso mestre. Vejamos o próximo texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5 e o verso 14 ao 16, que nos diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende o candeeiro e se coloca debaixo do alqueire, mas antes no velador, para que traga luz sobre todos que estão na casa. Ele disse: assim resplandeça as suas obras diante dos homens, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus ele dá esta palavra é muito glorioso, porque Jesus ele é a nossa luz, ele é a luz do mundo. Mas agora ele está direcionando para nós como igreja esta responsabilidade. Ele diz: vós sois a luz do mundo.
e não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. De forma nenhuma, imagina uma cidade edificada sobre um alto monte, as pessoas que estiverem de longe terão percepção dela por causa da sua luminosidade, porque ela está em um lugar de destaque. Então Jesus ele proferiu para nós assim, que nós somos a luz do mundo e que não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, ou seja, nós estamos numa posição de destaque. O Senhor nos colocou para que nós levemos luz para as pessoas, esperança, vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Ele disse, nem se acende um candeeiro e se coloca debaixo de um alqueire, debaixo de uma mesa, não, mas antes no velador, para que traga luz sobre todos que estão na casa. Aí ele disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então veja quão grande é a nossa responsabilidade. Aquele candelabro apontava para Cristo como sendo a luz do mundo, para que as pessoas pudessem andar não mais em trevas. E agora Jesus atribui a nós a responsabilidade de sermos também luz para este mundo. Vejamos outro texto bíblico que a palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios, capítulo 4 e o versículo de número 18, que nos diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o Senhor diz que as veredas dos justos, ou seja, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais até ser dia perfeito. Então é um processo contínuo de melhoramento, de aperfeiçoamento na presença de Deus. Mas o certo é, não podemos estacionar e nem regredir, mas a cada dia ir brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Glória a Deus. Vejamos outro texto bíblico que a palavra do Senhor nos diz. Salmo 119, versículo de número 105, que nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e também luz para o meu caminho. Quando eu vejo um texto bíblico como esse, eu fico maravilhado, porque Cristo, ele é a luz do mundo. Quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho, vai dar no mesmo, porque Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo encarnado, é a palavra de Deus manifesta entre nós para salvar a humanidade. Então, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que é o nosso Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós andamos segundo a palavra e segundo a vontade do nosso Senhor, então nós andamos, por caminhos sabendo onde nós estamos pisando, porque a palavra de Deus, a sua vontade perfeita, ela é luz para o nosso caminho. Sempre vamos saber onde estamos pisando. É lâmpada para os meus pés, é a sua palavra e é luz também para o meu caminho. Glória a Deus. São textos gloriosos do que a Bíblia traz para nós a respeito desta luz, que era representatividade para nós nos dias de hoje, aquela peça do candelabro, que estava ali dentro do santuário que fora criado. Glória a Deus, que é o tabernáculo. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 1 e o verso 5 a seguir, que nos diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos
ouvimos e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então a palavra que nós ouvimos e também anunciamos é esta, é que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Mas vamos ver ainda o que é que diz os versos 6 e 7. O versículo 6 nos diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então a Bíblia está dizendo que se nós dizemos que temos comunhão com o nosso Senhor e mesmo assim nós andamos em trevas, então a Bíblia está dizendo que nós mentimos e nós não estamos praticando a verdade. Então, se nós temos comunhão com o Senhor, nós precisamos andar na luz e não em trevas. Aí o verso 7, ele fecha de uma forma gloriosa e nos diz assim o texto: se, porém, andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, que palavra gloriosa para nós fecharmos o estudo nesta noite. Se nós andarmos na luz, como na luz ele está, porque ele é a própria luz, então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é uma receita gloriosa para a nossa vida. Irmão, se nós andamos na luz, se nós pregamos que andamos na luz, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos ter paz com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos comunhão uns com os outros e aí o que acontece? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Por favor, compartilhe com outras vidas, pois esta palavra trará edificação para muitos. E nós estamos vivendo um momento difícil e as pessoas precisam mais do que nunca ouvir a palavra de Deus. Então nos ajude, seja um anunciador da verdade. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, deixe o seu like. Para você que já é inscrito, glória a Deus. Para quem não é, se inscreva e nos ajude a levar a mensagem do reino. Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima.